Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Salmo 11. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Eu vou falar sobre o Salmo 11, numa interpretação e discernimento espiritual, amém? O Salmo 11 expressa-nos a confiança do salmista em Deus, que nos deixa claro que o Senhor é forte refúgio para o seu povo. Nele há poder mais do que suficiente para guardar a todos aqueles que buscam o seu auxílio. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Salmo 11 revela-nos que o seu autor foi o rei Davi. O mesmo título ainda indica que o salmo deveria chegar ao cantor mor, para provavelmente ser usado na adoração pública em Israel. Considerando o conteúdo do salmo, parece que Davi o escreveu durante um tempo de dificuldades e ameaças. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Salmo 11 pode nos ser organizado da seguinte forma, em duas características. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 1 ao 3, que fala sobre o conselho guiado pelo desespero. E também o conselho guiado pela fé. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 4 ao 7. Amém? Vamos falar sobre o conselho guiado pelo desespero. O Salmo 11 começa com uma declaração enfática acerca da confiabilidade de Deus, que nos diz: no Senhor me refugio. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 1. Os crentes perseguidos sabem muito bem que o Senhor é o único refúgio seguro para eles. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Com essa frase, o salmista Davi começa sua resposta a um conselho orientado pela voz do desespero. Os conselhos de Davi, embora fossem bem intencionados, lhe deram um conselho fundamentado no ponto de vista humano. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diante da crise, eles aconselharam Davi a fugir e a se esconder dos inimigos que estavam tramando contra sua vida. Isso fica claro nas seguintes palavras: como dizeis, pois a minha alma foge, como pássaro, para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam ou arcam, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Amém? No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 1 e 2. Amém?
Aleluia, louvado seja o Senhor. O que fica claro é que o rei Davi estava sendo aconselhado a buscar refúgio em algum lugar que fosse humanamente seguro, em vez de buscar refúgio em Deus. Os conselheiros de Davi também avaliaram que nenhum esforço valeria a pena naquele cenário de instabilidade, porque a ordem estava arruinada. Por isso disseram: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Amém? No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agora eu vou falar sobre o conselho guiado pela fé. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 4 ao 7. Amém? Na sequência do Salmo 11, Davi aponta para a soberania de Deus. Ele nos mostra ter ciência de que o trono que governa o universo não está vazio. O soberano rei exerce controle sobre tudo e todos. Coisa nenhuma escapa à sua atenção, pois seus olhos estão atentos e sondam os homens. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 4. Citando as mesmas palavras iniciais de Davi, o profeta Abacuque conclui que diante da soberania de Deus, toda a terra deve se calar. Amém? No que diz respeito no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Depois, o salmista confirma o ensino das Escrituras de que o Senhor, embora seja transcendente, avalia todos os homens. Sim, de forma transcendente. No trono do céu, ele governa o universo, mas de forma imanente. Ele prova tanto os justos como os ímpios na terra e não tolera a maldade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 5. Amém? Então, a parte final do Salmo 11 nos traz uma reflexão acerca do inviolável juízo de Deus. O salmista nos diz que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 6. Essas palavras formam uma nítida descrição do dia do juízo, onde o mal será destruído. Inclusive, essas palavras relembram o juízo que foi derramado contra Sodoma e Gomorra. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ainda no mesmo verso 6, o salmista nos diz: e vento abrasador será a parte do seu cálice. A Bíblia nos usa a figura do cálice tanto para falar da bênção divina quanto para falar da ira divina. Os crentes genuínos tomam do cálice da bênção de Deus, pois Cristo
tomou no lugar deles o cálice da ira divina. Mas os ímpios, por outro lado, rejeitam a obra da redenção. Então chegará o dia em que eles inescapavelmente tomarão do cálice da ira de Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Por fim, o salmista Davi conclui o Salmo 11, louvando a justiça de Deus e declarando que os retos contemplarão a face daquele que é absolutamente justo. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 7. Obviamente, essa é uma declaração escatológica que alcançará o seu cumprimento pleno na consumação dos séculos. Apesar de já agora Deus nos fazer conhecida sua presença no meio do seu povo, no dia do retorno de Cristo. Os redimidos poderão contemplar a sua face. É por tudo isto que o salmista realmente podia enfaticamente declarar: no Senhor me refugio. No que diz respeito no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 1. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.